já ouviu pessoas reclamando que a igreja adventista mudou? Sim, é claro que tem muita gente saudosista embarcando nesse discurso. Por outro lado, há aspectos que não podem ser ignorados. De fato, vivemos uma crise de identidade visível na música, na pregação, no estilo de vida e na compreensão de muitas doutrinas. Você já se perguntou sobre como será a igreja daqui a alguns anos? É hora de retomar nosso papel de remanescente. Adventismo para uma nova geração é um e-book para ajudar jovens, universitários e líderes a transmitir valores adventistas no novo contexto digital. São 49 capítulos e mais de 200 páginas, com textos leves e profundos, para quem quer se apaixonar pela mensagem do terceiro anjo e cumprir a missão. Adquira agora pelo link na descrição, comentário fixado ou pelo QR Code que está aparecendo. Adventismo para uma nova geração. Chegou o livro que você precisa ler para viver sua fé nesse tempo. O nosso assunto é esse aí: fiz-me de tudo para ganhar alguns. A missão no conceito dos emergentes e vista pela Igreja Adventista. Eu já falei para você que o mundo que nós vivemos é um mundo pós-cristão. Ou seja, um mundo que não tem mais as bases do cristianismo. Um mundo que não está mais preocupado em usar a nossa plataforma como referencial. Diante disso, qual que é a proposta da igreja emergente? O que a igreja emergente pretende para esse mundo em que não há mais valores cristãos? A igreja emergente, ela tem uma linguagem e um foco voltados para o reino, viver para o reino, ser agentes do reino. Só que a compreensão do reino de Deus para os emergentes, ela é diferente em relação àquilo que nós adventistas vemos. Em geral, quando a gente fala do reino de Cristo, nós adventistas entendemos que ele começa aqui, mas ele vai se concretizar quando Jesus voltar a essa terra. Então nós vivemos em preparação como súditos de um reino que vai vir. Para os emergentes não. A questão agora é que o reino já está entre nós, e esse reino está presente quando eu vivo os valores dele. Ou seja, quando eu ajudo as pessoas fazendo obra social, quando eu procuro viver o amor, quando eu me relaciono de forma mística com Cristo. E aí tem um termo que a igreja emergente usa, não é dela, não nasceu com ela, mas ela redefiniu. E o termo é esse aqui, ó, missional. Você já viu essa palavra missional? Como é que surgiu o termo missional? Esse termo ele foi cunhado no início da década de 90. A ideia é justamente servir como missionário, mas não indo para a África, para a Índia, para algum lugar assim, mas dentro dessa cultura. Já que a cultura não é mais cristã, eu posso ser missionário dentro da minha própria cultura. Essa é a ideia do missional. O problema é que agora a igreja emergente, ela pega esse termo e ela o redefine, ampliando o seu significado. Para a igreja emergente, ser missional é muito mais do que você simplesmente evangelizar. É você participar da cultura para transformá-la. Ou seja, você se engajar na política, você se engajar com causas sociais, ecológicas, participar de movimentos sociais. Então, quando eu faço isso, eu estou sendo missional. Então, nesse sentido aí, no sentido restrito, da forma como compreende a igreja emergente, nós temos que ser muito cautelosos com o uso do termo missional. Na sua acepção original, ele não representa nenhum problema. De fato, há uma necessidade de sermos missionários aonde quer que fomos. A gente não precisa achar que missionário é só aqueles que têm as suas histórias contadas nas cartas missionárias da lição da Escola Sabatina. Eu posso ser missionário quando eu testemunho na faculdade, quando eu testemunho para o vizinho, mas nesse sentido aqui, repito, específico da igreja emergente, onde missional é visto nessa acepção de participar da cultura, aí nós temos alguns problemas. E a gente não pode aceitar essa ideia. Por outro lado, dentro da perspectiva adventista,
Nós somos o povo remanescente. E deixa eu dizer para você, o remanescente é definido dessa maneira. Viver como remanescente é ser e estar em missão. Olha que interessante. O remanescente, ele é um agente missionário por definição. E por quê? Porque a missão dele está relacionada com a sua identidade. Você só pode cumprir a missão de Deus para esse tempo se você for o povo que Deus quer que você seja para esse tempo. Se você fizer parte desse povo, se você agir e testemunhar como esse povo, se você tiver os valores desse povo. E aqui eu quero rapidamente fazer uma alusão a João Batista. Você já parou para pensar que tudo em João Batista estava em função da sua missão? As roupas que João Batista usava, roupa de pele de animal, era para remeter aos antigos profetas do Antigo Testamento. A alimentação de João Batista era um contraste, era um estilo de vida simples, para denunciar a pompa, o orgulho e a mundanidade das pessoas da sua época. O fato dele viver no deserto, longe da agitação da cidade, dos grandes centros de influência daquela época. Nada em João Batista é fruto de aleatoriedade. João Batista, ele e seus pais, orientados por Deus, escolheram um estilo de vida em função da missão que ele tinha. E de forma muito parecida, Deus também já deu várias orientações para nós nos últimos dias. Quando a gente fala de adoração, ou de vestimenta, ou de alimentação, ou de verdadeira educação, ou de outros conceitos que nós encontramos no Espírito de Profecia, eles existem em função da missão. Nós temos que ser diferentes para cumprir a missão que Deus espera que a gente cumpra. E nesse sentido aí, eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Nós temos que pensar em duas escolhas que nós temos. Será que nós devemos mudar a igreja para atrair pessoas? Bom, se isso fosse uma realidade, a gente teria que sempre mudar a igreja, porque sempre o mundo está mudando. Ao mesmo tempo, é curioso porque quando a gente pensa no mundo pós-moderno, as pessoas dizem que a pós-modernidade, o efeito dela sobre os indivíduos, é justamente que eles estão em constante mutação. Antigamente, na modernidade, você era programado para seguir uma carreira, para ter um estilo de vida, para fazer alguma coisa na sua vida. Na pós-modernidade, não, você é o que você quiser. E não é isso que os filmes, as músicas e as séries dizem? Seja o que você quiser. E mude quantas vezes você quiser, até você se encontrar. O mais importante, dizem, não é você chegar, o mais importante é o caminho. Olha, isso parece bonito, né? Parece poético. Ou seja, fique perdido o tempo que for, não importa. Divirta-se enquanto você está procurando um caminho aí. É legal essa aventura, mas a que isso te leva? Então, o mundo pós-moderno é assim. Zygmunt Bauman, ele tem uma expressão que eu gosto muito. Ele fala de identidade palimpsesto. Palimpsesto era assim. Nos tempos bíblicos, quando um pergaminho já era usado, eles queriam reaproveitá-lo, eles raspavam esse pergaminho e reutilizavam. Então isso é um palimpsesto. Uma identidade palimpsesto é uma identidade reaproveitada, reciclada. Você pode se recriar, se reciclar quantas vezes você quiser. Tá, então vamos parar para pensar. Pensa aí junto comigo. Se as pessoas estão sempre se reciclando, se elas estão sempre mudando, se elas são, para usar aí a expressão cunhada pelo músico popular Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, como é que você vai criar uma igreja para atender pessoas que estão sempre mudando e mudando de forma particular? Cada um muda de um jeito. Que igreja vai ser essa que vai dar conta de alcançar todas as pessoas? Me conta. Não existe essa igreja. Você vai automaticamente alcançar só um perfil de pessoas. E isso não vai ser suficiente. Nenhum tipo de mudança vai ser suficiente. Além disso, a gente poderia pensar, será que vale a pena mudar em função do mundo? Porque se a gente muda para acompanhar o mundo, então a gente está estabelecendo que o mundo é um paradigma para a igreja. Que o mundo é que determina a nossa identidade. Será que eu sou cristão realmente seguindo uma sociedade que não crê em Deus? É um outro ponto para se pensar. Mas existe uma outra proposta aí.
Ou nós mudamos para atrair as pessoas, ou as pessoas serão mudadas, atraídas pela igreja. Porque veja, quando alguém chega na igreja a primeira vez, e eu um dia cheguei na igreja a primeira vez, de camiseta, calça jeans, em casa eu só ouvia rock, tinha vários discos, da época do disco, tinha vários discos de rock, com 15 anos, fazia um curso de desenho, comecei a frequentar uma classe bíblica, convidado pelo meu professor, e um dia fui no culto sábado pela manhã. E curioso como eu estava, eu sentei bem na frente. Imagina, uma igreja chique, uma igreja bonita, igreja central de Guarulhos. Eu lá de camiseta e calça jeans, de tênis, bem na frente, destoando de todo mundo. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que tinha um rapaz que já era da igreja, e eu conhecia porque ele ajudava na classe bíblica. E ele também estava de camiseta, calça jeans, e sentou do meu lado. E aí ficamos conversando, eu já conhecia ele, e eu continuei frequentando a igreja, até que a ficha caiu. Era tempo da ficha ainda, é antigo. Até que a ficha caiu, e eu percebi que eu não estava assim me vestindo adequadamente. Ninguém me falou nada. Mas eu fui percebendo, Deus foi trabalhando. E assim eu fui me aproximando da igreja. Em algum momento eu percebi que as músicas da igreja eram diferentes, e que algumas pessoas até não gostavam daquelas músicas e achavam que deviam ser de outro jeito. E isso me confundiu, porque quando eu estudei a Bíblia, para me batizar, ninguém falou que a música tinha que ser de um determinado jeito, ou que eu não podia ouvir as minhas músicas. Ninguém me disse isso. E aí eu comecei a orar. E no final de semana, depois da minha oração, Deus enviou um pastor para falar sobre música, sobre adoração. E assim Deus foi trabalhando, foi modificando. E a experiência na igreja é essa. A gente vai sendo transformado. Talvez, e eu tenho pensado seriamente nisso há muito tempo, talvez um dos maiores erros que a gente possa fazer é perguntar para a pessoa que veio a primeira vez se ela gostou. Provavelmente ela não vai gostar. Porque tem muitas coisas que são diferentes. A música é diferente. A música secular é muito diferente da música que a gente canta aqui. A música daqui, ela requer um tempo de adaptação. As pessoas são diferentes, os relacionamentos são diferentes, o ambiente é diferente. O tipo de mídia, de comunicação, tudo é diferente. Talvez num primeiro momento a pessoa não goste ou se sinta ainda desconfortável com algum aspecto do culto. Mas com o tempo o Espírito vai trabalhar. O Espírito vai atuar na vida da pessoa, o Evangelho vai modificar a vida dela. As mudanças vão acontecer. Então a igreja, ela não tem que se modificar para atrair pessoas. A igreja, ela própria, é agente para modificar e transformar a vida das pessoas. E é nesse sentido que nós somos desafiados, não a criar um novo modelo de igreja. Se a gente tem que mudar algumas coisas, eu até acredito que tenha que mudar algumas coisas sim, mas é em função da palavra. É em função de ser mais fiéis àquilo que a Bíblia está dizendo. Não em função de seguir certos modismos ou nos adaptar a um tempo diferente. Não, nós temos que ser sábios para colocar em prática as instruções da Bíblia e, de fato, ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. Uma comunidade amorosa, que defenda e pregue a verdade e que, acima disso, viva isso, que incorpore esses valores. Se a gente fizer isso, automaticamente as pessoas vão ser atraídas. Sabe por quê? Você quer saber de um lugar onde as pessoas eram secularizadas, hedonistas, viviam em busca do prazer, não tinham nenhum conhecimento de cristianismo, de nada de Deus, e mesmo assim começaram a se converter aos milhares? Sabe onde isso aconteceu? Império Romano. A sociedade romana era altamente secularizada. E sabe por que os discípulos fizeram sucesso? Eles não tiveram que pintar nenhuma parede de preto, tiveram que colocar nenhum neon, não tiveram que adaptar nada. Eles tiveram que seguir o plano do mestre. E quando você segue o mestre está junto com você. Que Deus abençoe você. Eu quero convidá-la para a gente encerrar, ficando em pé com uma oração, pedindo que Deus nos abençoe. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque depois de algum tempo falamos sobre tantos assuntos e percebemos que, de fato, o Senhor tem um plano diferente para nós como adventistas.
Nós não somos chamados a copiar o modelo das igrejas emergentes ou de qualquer outra nova proposta que surgir por aí. Nós somos chamados a seguir as tuas orientações, que se encontram na Bíblia, no Espírito de Profecia, e isso é suficiente. Se nós formos fiéis e obedientes, o Senhor vai nos abençoar e nos fazer transformar a vida de tantas pessoas que necessitam conhecer a verdade para esse tempo. Todos necessitam. Nem todos vão aceitar, mas a nossa função é pregar indiscriminadamente a todos para cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Abençoa-nos como tua igreja, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Senhor.